Olá pessoal, beleza? Aqui é o Felipe e estou trazendo mais uma aula de VHDL. Hoje vamos estar falando da estrutura Generate para geração de circuitos combinacionais. E como exemplo, vou mostrar o circuito gerador de paridade par em VHDL. Tá? O circuito em questão é esse que está aí na tela. Tá? Então nós temos 5 entradas de D0 a D4 e temos a nossa saída Y. Tá? Para mostrar como funciona a estrutura Generate, eu indiquei alguns pontos aqui do nosso circuito, né, que vão ser necessários para a utilização dessa função na geração deste circuito. Tá? Então temos o auxiliar 0, auxiliar 1, 2 e 3, que é a nossa própria saída. Tá? Então perceba que esses pontos são fios no nosso circuito. Tá? E nós vamos utilizar isso para gerar o nosso código. Tá? Então vamos ao código. Então vamos lá. Eu criei então a nossa entidade, paridade par, com a entrada D sendo bit vector, com os 5 bits, né? Então variando aqui de 0 até 4. E a nossa saída Y, que é um único bit. Tá? Na arquitetura do paridade par, veja o que eu fiz. Eu criei um sinal. Tá? O que é um sinal? Sinal é semelhante, né, a esses sinais que a gente declara aqui no port. Tá? A diferença é que aqui nós vamos ter sinais internos. E o que significam esses sinais? Sinais em VHDL vão significar conexões, pontos de conexões, como se fossem fios em nosso circuito. Tá? Então, se voltarmos aqui para a figurinha do nosso gerador de paridade, tá? Cada linha dessa vai representar um sinal para mim, que aqui no caso são sinais internos, então eles não aparecem como entrada nem como saída. Tá? Os nossos sinais de entrada também podem ser representados por fios, então são esses daqui, tá? E o nosso sinal de saída também, aqui em Y. Tá? Então, voltando para o código, veja que eu criei o sinal auxiliar, tá? Como sendo um bit vector de 0 até 3, né? Para indicar todas essas posições do nosso circuito, que vão de 0 até 3. Veja que em nosso circuito, né, existe uma estrutura que se repete. Essa estrutura se repete nos três últimas portas, tá? Nas três últimas portas shore. A primeira é um caso particular, então vamos ter que fazer um código específico para essa primeira porta, mas depois essa estrutura se repete. E é aí que nós utilizaremos a estrutura generate. Vamos ver como é que é a cara dessa estrutura generate. Vindo aqui no comentário do código, né? Geralmente ela é iniciada com um rótulo, tá? Então você chama de algum nome, nome que fica fácil de lembrar qual que vai ser a finalidade do uso do generate, tá? Iniciamos com for. Então vocês vão perceber que ele é muito semelhante à estrutura de um loop for em código C, por exemplo, tá? Mas o circuito gerado, né, a ideia é diferente. Eu vou comentar sobre isso depois. Então, rótulo, né, dois pontos, for, parâmetro. Então, a gente vai colocar aqui o nosso parâmetro que vai variar em cada loop que ocorrer aqui no generate. Aí nós colocamos os limites para esse loop, tá? Generate, né? Aqui dentro, então, do generate, nós colocamos o nosso código concorrente e finalizamos ele com o generate. Tá? A recolocação do rótulo aqui no final é opcional. A diferença desse loop para um código sequencial como um C, por exemplo, esse loop for, né, é que no código sequencial, você vai executar uma iteração a cada loop. Tá? A diferença aqui é que
o circuito vai estar ocorrendo de forma paralela. Tá? Então, ele só está descrevendo o comportamento do circuito. Então, não necessariamente nós vamos ter algo acontecendo sequencialmente. Tudo que for acontecendo dentro dessas iterações estão acontecendo de forma paralela e a gente só descreve o comportamento do circuito. Então vamos para o nosso código. Então depois do begin do architecture, né, primeira coisa que eu faço é definir o código para aquela primeira porta shore. Tá? Então voltando aqui no diagrama de blocos, nós temos essa primeira porta shore com as entradas D0 e D1, né? E a saída como sendo o auxiliar 0. Tá? Então, temos que o auxiliar 0 vai receber o D0 shore com D1. Tá? Então, replicando o que está acontecendo no nosso circuito. Agora sim, eu vou inicializar o nosso generate. Tá? Então, eu chamei o nosso rótulo de gen, né? Então, for i, tá? Então, i é o nosso parâmetro que vai variar nos loops. In 1 to 3, generate. Então, o que significa esses limites? Tá? Então, significa que o i vai estar variando de 1 até 3. Tá? Vamos ver como é que vai ficar o nosso código combinacional, né? Nosso código concorrente. Eu coloquei que auxiliar i, né, recebe di mais 1 shore com auxiliar i menos 1. Para entender essa linha de código que eu fiz aqui, a gente precisa voltar lá para a figurinha mais uma vez. Tá? Então, voltando aqui para a figurinha, perceba que o auxiliar 1 recebe o D2 e o auxiliar 0. Né? O auxiliar 2 recebe o D3 shore com auxiliar 1. Né? E o auxiliar 3 recebe o D4 shore com auxiliar 2. Então, veja que esta linha de código está replicando esse comportamento que se repete. Tá? Então, o nosso auxiliar ele vai receber o próximo do D, shore com o auxiliar antigo. Tá? Então, nós fazemos isso. Finalizamos o nosso generate com o end generate mais o rótulo, né, que eu chamei de gen. E o y vai receber o auxiliar 3, assim como estava na nossa figurinha. Né? Então, o nosso auxiliar 3 é o próprio y. Tá? O legal dessas linguagens de descrição de hardware é que não importa onde esteja uma determinada linha de código dentro da parte combinacional. Ele vai sintetizar o mesmo circuito. Então, por exemplo, se nós colocarmos esta linha de código aqui, isso não vai fazer diferença para o nosso circuito final. Tá? Muito bem. Vamos agora compilar o nosso código. Tá? Vamos. Bem, pessoal, após montar nossa simulação, eu obtive esse resultado aqui. E veja que o circuito se comporta assim como esperado. Tá? Então, o 0 é um número par, portanto, a nossa saída tem que ser 0 para indicar que isso é um número par. Né? Depois, nós temos uma saída 1, né? Temos uma saída 1 para o número 1, né? Que vai conter apenas um único número 1. Para o número 2, né? Novamente, né? Temos apenas um único número 1. Então, o número de uns é ímpar, então a minha saída é 1. E assim por diante. Tenho dois uns, 0, apenas um 1, 2 uns, 0, 2 uns, 0, e assim por diante. Tá? Então, com isso, eu finalizo a aula de hoje e até a próxima.